Olá, tudo bem? Vamos continuar falando sobre a primeira lei da termodinâmica. Como eu falei em sala de aula, a energia total de um sistema isolado é constante. Essa é uma das restrições à primeira lei da termodinâmica. Estamos versando sobre um sistema isolado. Logo, entenderemos o que isso significa. Inicialmente, vamos olhar para uma das primeiras definições formais para a primeira lei da termodinâmica, que foi dado por Rudolf Clausius. E ele disse que em um processo termodinâmico envolvendo um sistema fechado, o incremento da energia interna é igual à diferença entre o calor acumulado pelo sistema e o calor e o trabalho realizado por ele. Veja, agora não é um sistema isolado, é um sistema fechado. Vimos lá na primeira aula da nossa unidade que um sistema fechado é aquele que não deixa a passagem de matéria, mas deixa fluir a energia, e veja, por exemplo, sob a forma de calor. Então, se eu inserir calor no sistema, eu estou aumentando a energia dele. A primeira lei da termodinâmica coloca isso através dessa igualdade. A taxa de variação da energia interna de um sistema é igual à transferência de calor de ou para o sistema e o trabalho realizado sobre ou pelo o sistema. Veja que isso, de novo, é para um sistema fechado, né? E onde há a possibilidade de troca de calor. Na definição formal que vimos lá no primeiro slide, falávamos sobre um sistema isolado. Bom, idealmente, podemos imaginar sistemas isolados, mas na prática é muito difícil de fato, isolar um sistema. Podemos aproximar-nos com paredes adiabáticas, por exemplo. O único sistema verdadeiramente isolado é o próprio universo. E podemos também aplicar a ele a primeira lei da termodinâmica. A energia do universo, do sistema isolado, é constante. Então, a energia, no modelo da evolução do Big Bang, podemos assumir que a energia que existiu lá no início do Big Bang é a mesma que existe no universo até hoje. Apenas estamos observando processos de transformações e dissipações dessa energia. Então, podemos agora usar essa definição de energia da primeira lei da termodinâmica. É uma função de estado. Então, quando a gente integra aquele du que vimos anteriormente, chegamos a um delta U. Uma função de estado, ela depende apenas do estado inicial e estado final do processo, como vimos lá na nossa primeira aula. Veja, por exemplo, essa reação química aqui. Então eu despejo uma solução aquosa de ácido clorídrico concentrada, em cima de umas peletas de zinco metálico e logo eu observo a produção de um gás, o gás hidrogênio. E quando isso acontece, eu observo aí no meu desenho que o pistão ali desse cilindro, que contém uma certa massa, é deslocado. Então eu elevo a energia potencial gravitacional dessa massa que ali está sobre o pistão. Em outras palavras, o meu sistema fez trabalho sobre as vizinhanças. Se o sistema fez trabalho, significa que energia saiu do sistema e foi para as vizinhanças. Então, eu já posso imaginar que a energia do meu sistema diminuiu nesse processo. Mas é provável que o meu sistema também tenha despejado energia nas vizinhanças sob a forma de calor. Essa reação, por exemplo, pode ser exotérmica. E aí meu sistema está perdendo também energia sob a forma de calor com as vizinhanças. E daí, aquecendo o vidro, que por sua vez aquece o ar atmosférico, e assim por diante. Então, o ΔU desse processo, como um todo, é negativo. O meu sistema tinha mais energia antes, que estava acumulada lá sob a forma de energia potencial, por exemplo, dos elétrons que estavam no átomo de zinco. E agora, esses elétrons saíram do átomo de zinco, que foi oxidado, e temos a liberação dessa energia potencial ali sob a forma de energia cinética, que nos dá a transferência de calor e também de trabalho para as vizinhanças. Então, o que é essa energia interna que eu falei que estava lá nos átomos do zinco?
A energia interna é a energia que o sistema contém, somando todos os tipos de energia que ele pode ter. Basicamente, todas as energias cinéticas e todas as energias potenciais. Nós, né, considerando cada um de nós como um sistema, já estamos de cara dentro de um campo gravitacional aqui na Terra. Então temos uma energia potencial gravitacional mesmo sem fazer nada. Então, a energia interna de um sistema termodinâmico é uma medida de toda a energia contida nele, né? Exceto a energia que está associada ao movimento do sistema como um todo. Imagina, por exemplo, se eu tenho uma caixa onde dentro tem um gás, a gente exclui o movimento da caixa, né? Que está levando consigo o gás. É o movimento do gás. E não somente o movimento dele, mas também a posição, né, de cada partícula que compõe esse gás dentro de dos campos de força externos. Por exemplo, o campo gravitacional, um campo elétrico e assim por diante. O que a gente mede, a gente nunca se preocupa com a energia interna absoluta de um sistema. O que a gente mede na primeira lei da termodinâmica, a gente acompanha, é a variação dessa energia interna nos processos. Então, as mudanças na energia interna, o ΔU do processo. Então, os processos termodinâmicos, eles envolvem transferência de matéria ou de energia. E quando é de energia, sobre duas formas, calor ou trabalho. Então, do ponto de vista microscópico, né, a energia cinética do sistema, a energia interna do sistema pode ser computada a partir da energia individual de cada partícula que compõe esse sistema, do movimento dessas partículas e da posição delas dentro dos seus campos de força. Isso inclui, por exemplo, ligações intermoleculares e mesmo ligações químicas covalentes ou iônicas. Então, todas essas atrações são campos de força. Mais uns detalhes: a energia interna é uma propriedade extensiva do sistema, então depende da quantidade de sistema que eu pego. Já vimos, é uma função de estado, depende apenas do estado inicial e final do processo. Veremos mais adiante na termodinâmica, em outras disciplinas, que é também uma função cardinal e um potencial termodinâmico. A gente pode decompor a energia interna do sistema, como vimos, de duas maneiras: a microscópica potencial e a microscópica cinética, que vem das reações químicas. Por exemplo, eu trouxe aqui para um gás monoatômico. Imagina ali hélio confinado num balão. Então, lá toda a energia interna pode ser dada a partir da sua energia cinética, né, e translacional, porque são bolinhas, então não há energia rotacional, e vamos assumir que toda a energia então venha da energia cinética translacional. Quando eu coloco mais átomos para formar uma molécula, já surgem outros modos onde essa energia pode surgir. Por exemplo, a rotacional e a vibracional dessas ligações. E se eu condensar esse gás agora numa fase líquida ou sólida, então surge um novo campo de força, que são as forças atrativas intermoleculares. Então a energia também vai estar contida ali. Tanto que se eu quiser transformar um líquido de volta a um gás, eu tenho que fornecer energia para quebrar e afastar essas moléculas desse campo de força, né? Então, podemos introduzir algo que iremos usar ao longo dessa unidade e também da próxima, que é o teorema da partição da energia interna. Então, a energia interna num gás monoatômico, né, o mais simples possível, pode ser decomposta em 3 graus de liberdade. O que um gás monoatômico pode fazer se a gente der energia para ele? Ele pode andar como um louco. E ele pode andar como um louco no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, nas 3 dimensões do espaço. Cada contribuição ali, média, né, é de 1/2 v ao quadrado, sendo v a velocidade média
em cada eixo. Então a contribuição total é de 3 meios de mv ao quadrado, como vimos na primeira unidade ali. Então, isso é 1 grau de liberdade, né, em movimento no espaço tridimensional. Se a gente for reduzindo a temperatura e chegarmos a 0 Kelvin, né, hipoteticamente conseguíssemos chegar a 0 Kelvin, todo o movimento cessaria. E aí a energia interna do sistema que restaria seria a energia interna agora dos seus elétrons, nêutrons e prótons, dos quarks, de todas as partículas subatômicas que compõem ali os átomos individual. Então esse seria o zero. A gente não se preocupa com isso aqui na termodinâmica. A gente sempre faz processos onde não estamos a 0 Kelvin. Né? Bom, se o gás tiver mais de um átomo, temos ali agora a possibilidade de outros movimentos. Por exemplo, a rotação dessas moléculas. E veja que há diferença se a molécula é linear ou se a molécula tem um ângulo de ligação. Aí temos para cada grau de liberdade extra mais uma contribuição de 1 meio de RT. A gente usará essa informação mais além quando formos expressar o que é a capacidade calorífica de um gás. Pois bem, o que é o trabalho? É algo que está faltando para os brasileiros, né? E tem só piorado, né? A crise em que vivemos torna o trabalho cada vez mais necessário, né, para a sobrevivência, mas cada vez mais difícil de ser obtido. Será que vocês, quando formados, terão empregos aí como químicos? Como será que estará a ciência daqui a alguns anos? Será que vai ainda piorar ou temos alguma esperança? Bom, mas não é desse trabalho que estamos falando, né? Estamos falando aqui do trabalho termodinâmico. Então, o trabalho realizado por um sistema é a energia transferida pelo sistema para a vizinhança. Veja, essa é a definição moderna desde a década de 70. Vocês vão encontrar ali na internet, nessas fontes estranhas e alguns livros antigos, uma definição antiga, uma definição contrária, oposta a essa, onde que o trabalho é feito pela vizinhança no sistema. Aí o sinal se inverte. Para nós, U igual Q mais W. Na nomenclatura antiga, U era igual a Q menos W. Então veja que ali está a razão desse sinal ter mudado. É a definição do próprio trabalho. Aqui o calor, quando chega para o sistema, aumenta a energia do sistema, e quando o trabalho é feito sobre o sistema, aumenta a energia do sistema. Por outro lado, se o trabalho é feito pelo sistema, ele vai ser negativo porque diminui a energia do sistema. Então, veja, se o sistema transferir energia para as vizinhanças sob a forma de trabalho, ele vai ordenar, de certa maneira, os átomos e partículas, né, que compõem aquela vizinhança ao longo de um certo eixo. É um movimento ordenado e requer uma conexão mecânica entre os sistemas vizinhanças. Para eu poder empurrar um pistão, meu gás, as partículas do gás têm que estar ali se batendo contra as paredes daquele pistão. Sem contato mecânico, não há trabalho. Então, o trabalho sempre é o produto de uma força vezes um campo, né? E as forças podem ser, e os campos podem ser eletromagnético, gravitacional, pode ser o campo da pressão, né? As variáveis macroscópicas, seja o que forem. Então, sempre quando a gente mede, né, alguma propriedade macroscópica do sistema, a gente mede antes do processo e depois do processo, ou seja, uma variação de estado do processo. Então veja, por exemplo, o trabalho mais simples de todos, que é o trabalho mecânico. Que trabalho tem que esses bonequinhos fazer para poder deslocar essa caixa, que tem uma certa massa, numa distância linear ali de ΔX? Bom, a gente aprende isso lá no ensino fundamental, né? E a gente aprende então que o trabalho é integral da força vezes a alteração da distância ali. E como se a gente assume que a força daqueles 3 bonequinhos é constante, a gente pode sacar da integral e temos que é F ΔX.
Então veja que força é newton, distância é metro, então newton vezes metro me dá joule, que é a unidade do trabalho. Outro trabalho pode ser de expansão. Por exemplo, o trabalho que eu tenho que fazer para levantar esse cilindro de tal maneira a criar um volume extra aí, ΔV, dentro do cilindro. Então, novamente, eu posso partir de força vezes distância, mas eu posso multiplicar os dois lados da equação por 1. 1 vezes W igual W e A sobre A igual a 1. Então eu jogo A sobre A do outro lado e aí eu fico com força sobre área, que é pressão, e área vezes distância, que é volume. Então, pressão vezes alteração de volume é também uma forma de gerar trabalho. Pascal vezes metro cúbico também dá joule. Tem vários outros tipos de trabalho. Essa tabela do nosso livro-texto traz mais alguns tipos. Alguns que vocês verão em outras disciplinas, né? O primeiro, que é o de expansão, será o protagonista dessa unidade. Mas vocês verão, por exemplo, na disciplina de química de interfaces, o trabalho de expansão superficial, que é produto da tensão superficial vezes alteração da área da interface. E ainda existe o trabalho elétrico, por exemplo, que vimos também lá no ensino fundamental, que aí é o campo elétrico vezes a carga, né, que você tem na partícula. Então vamos considerar o trabalho de expansão de um gás. Por exemplo, se um gás se expande numa pressão constante de 2 até 5,5 litros. Qual que é o trabalho? Bom, pressão vezes a variação do volume, né, como vimos, vai nos dar o trabalho. Então eu poderia colocar a pressão em atm e o volume em litros. E aí eu teria uma unidade de trabalho um pouco bizarra. Litro vezes atm não é a unidade do sistema internacional. Como eu poderia fazer? Veja um artifício bacana que eu posso fazer para converter essa unidade. É usar uma operação, uma das propriedades do sinal de igualdade da matemática. Qualquer operação que eu faça dos dois lados da igualdade mantém a igualdade. Então o que eu vou fazer é multiplicar os dois lados da igualdade por 1. 1 vezes trabalho, trabalho. E desse lado, em vez de colocar simplesmente 1, eu coloco R sobre R. R sobre R dá 1, não é? Só que um dos R's eu uso nessas mesmas unidades e o outro uso em joule. Veja, eu uso esses dois R's que aí estão. Então, 1 vezes trabalho, trabalho, R sobre R dá 1, só que usando esses valores de R, veja aqui litro atm, eu vou cortar aqui, e vai me sobrar apenas joule, né? Kelvin mol vai cortar e vai sobrar joule. E ali está o valor em joule. Muito bem, vamos para a nossa próxima propriedade dessa unidade. O calor. O que é o calor? Tenho certeza que vocês já ouviram muito esse termo na vida cotidiana de vocês, desde que nascem. Mas infelizmente, eu diria que praticamente em todas as vezes que vocês ouviram esse termo, vocês ouviram ele da maneira equivocada, né? Então, quando a gente procura por esse termo, calor ou heat, na internet, a gente encontra imagens desse tipo. E não necessariamente elas refletem aquilo que de fato é o calor. Então, o significado da palavra no uso cotidiano é muito diferente daquele que é de fato o significado na termodinâmica. Na termodinâmica, calor é energia transferida. Então, é uma forma de transferência de energia de um sistema para outro, ou do sistema para as vizinhanças, ou vice-versa, né? E que não envolve trabalho. Então, e nem transferência de matéria, né? Então, essa é a definição de calor. Por exemplo, você deve ter ouvido já essas frases: em Florianópolis está calor ou está fazendo calor. Ambas estão erradas, né? Em Florianópolis nunca faz calor, em Florianópolis nunca está calor. Porque calor não é uma propriedade do sistema Florianópolis. Eu posso dizer sim que Florianópolis é muito quente, né? E de fato é uma cidade bastante quente. Mas tá errado falar que está calor ou que faz calor.
calor é transferência no processo. Eu posso dizer que o corpo quente transfere calor para o corpo frio, né? Eu encostei minha mão no capô do carro e queimou porque ele estava quente, mais quente do que a minha mão. Então houve uma transferência de calor do capô do carro para a minha mão. Não posso dizer que o capô do carro estava calor. É errado isso. Então calor, como trabalho, são fluxos de energia. Só que o calor precisa de uma diferença de temperatura para acontecer. É do corpo quente para o corpo frio. E veremos lá na segunda lei da termodinâmica o porquê que o contrário não pode ser possível, né? Do corpo frio para o corpo quente. Por outro lado, trabalho requer ali uma força motriz, um campo que você se desloca através dele, né? E outra diferença é que o calor é um processo que gera aumento do movimento caótico aleatório das partículas. Por exemplo, se eu jogar calor numa caixa que contém um gás, as partículas desse gás vão estar se movimentando mais rapidamente, né? E, além disso, o trabalho, por outro lado, ele requer agora que aumente o movimento ordenado das partículas. Se eu empurrar essa mesa onde eu estou gravando essa aula para frente, todos os átomos e moléculas que compõem essa mesa estarão indo na mesma direção desse movimento. Então, um movimento ordenado das partículas. O calor, ele não requer uma conexão mecânica. É possível que eu transfira calor de um corpo para outro sem uma conexão mecânica. Aquilo que a gente aprende no ensino fundamental como sendo a energia radiante, né? Por exemplo, eu não preciso de uma conexão mecânica entre o Sol e a placa de coletora de energia solar que eu tenho no telhado aqui de casa, mas eu consigo, da mesma forma, converter a energia que vem do Sol em calor, por exemplo, para aquecer a água da minha caldeira. Então, o calor, né, ele resulta numa transferência de movimento. Então, o corpo quente transfere parte dessa energia cinética para o corpo frio e a gente vê isso ali no calor. Bem, essa tabela que está lá no livro texto do Atkins, ela resume, e é uma tabela que usaremos para resolver alguns exercícios, resume alguns processos onde temos já uma expressão para o calor, para o trabalho e o ΔU. Por hora parece bastante complexo e bastante complicado, né? Mas logo a gente vai estar ciente de tudo o que está acontecendo aí. Veja, temos 4 tipos de processos: isocórico, isotérmico, isobárico e adiabático. E ainda, dentro do processo adiabático, temos de 2 tipos. Vamos olhar pelo último deles, adiabático e expansão livre. Então, é um sistema que não pode trocar calor com as vizinhanças. Então, é um processo adiabático, não há fluxo de calor. E veja o valor de calor na tabela, é 0. E expansão livre significa que não há nenhuma resistência a essa expansão. Ou seja, imagina um gás que se expande no vácuo absoluto, lá no espaço sideral, por exemplo, onde ele não encontra uma parede no caminho. Não há nenhuma restrição a esse movimento. Vamos imaginar que não existe nem campo gravitacional. Então, eu posso dizer que esse trabalho de expansão é totalmente nulo, né? Ele não perdeu energia ao fazer esse trabalho. Como ele não perdeu energia nem sobre a forma de calor e nem sobre a forma de trabalho, o ΔU ali é 0. Em todos os outros casos, eu tenho sim uma contribuição que pode ser apenas do calor, ou apenas do trabalho, ou de ambos. Vamos dar uma olhada no trabalho. O trabalho de expansão. Aqui já tem umas equações prontas para vários tipos de processos. De onde vêm essas equações? Bom, todas elas vêm dessa primeira equação. E essa é a definição de trabalho de expansão. É a integral da pressão vezes a variação do volume. E eu posso integrar como uma função de estado, o volume, né? Do volume 1 até o volume 2. Pois bem, agora dependendo do processo, a pressão pode sair ou não
dessa integração. Se a pressão for constante, ela pode sair da integral, senão a gente tem que integrar junto. Nós vamos considerar o primeiro caso, expansão livre. Esse caso a pressão é nula, pressão externa, né? É nula, e aí o trabalho já é zero, não tem nem equação. Agora, o segundo caso, por exemplo, vamos encher um balão aqui na Terra, né? Estamos contra uma pressão constante. Então, nesse caso, podemos sacar a pressão da integral e integrando dV no intervalo V1 a V2, temos ΔV, né? Volume final menos volume inicial. Pois bem, iremos definir na próxima aula o que é realmente um processo reversível, né? Mas o que podemos dizer agora é que no processo reversível a pressão externa não é constante. Então, nesse caso, não podemos sacar a pressão da integral. E ela aqui ficou. Precisamos integrá-la aqui para encontrar ali o trabalho. Aprenderemos a fazer isso, né? Porque temos que integrar. Bom, se for uma expansão reversível isotérmica, então, se pelo menos a temperatura for constante, aí a gente pode substituir o termo P por nRT sobre V, assumindo o comportamento de gás ideal, né? PV igual a nRT, então P igual a nRT sobre V. N é constante, R é constante e acabamos de falar que o processo é isotérmico, então T é constante e ficamos agora com uma integral desse tipo, TV sobre V. É uma integral definida e que me dá Ln do volume final menos Ln do volume inicial, né? Ou Ln do volume final sobre volume inicial. E agora, para ver alguns dos conceitos que acabamos de aprender, vamos fazer algumas das questões que estão naquela lista que eu deixei para vocês lá no Moodle, a lista de atividades U2A1. Vamos começar pelo primeiro. Em um recipiente de paredes idealmente adiabáticas, borbulhou-se lentamente 0,025 m3 de amônia gasosa a 1 atm em 360 cm3 de água, inicialmente a 25 graus Celsius. Assumindo que toda a amônia tenha sido dissolvida na água e que a fase gasosa tenha comportamento de gás perfeito, determine qual será a temperatura final da solução. E como dado, ele nos deu a variação de entalpia no processo de solubilização da amônia em água, que é de menos 30,5 kJ por mol. Perceba que, como as paredes são adiabáticas, todo o calor envolvido vai ficar na solução. Ainda antes de fazer qualquer conta, perceba que o processo de solubilização libera calor. Esse calor vai chegar à água e, provavelmente, iremos então encontrar uma temperatura final maior do que a inicial. Mas como resolver isso? Bom, uma informação importante que temos é que a pressão é constante, então podemos tratar o calor como uma função de estado, a variação de entalpia. Dessa maneira, o calor pode ser obtido com a expressão Cp∆T. Se usarmos a capacidade calorífica molar, então temos que multiplicar pelo número de moles. Esse é o calor de aquecimento da água. Ele vem, por sua vez, da solubilização da amônia. Perceba que a unidade do ΔH de solubilização é kJ por mol. Então temos que multiplicar pelo número de moles de amônia gasosa que foi injetado na água para termos o calor dessa solubilização. O problema também sugere que a gente trate a amônia como um gás de comportamento ideal. Então a gente pode substituir o número de moles por PV sobre RT. E aí a gente tem todas as informações. Na pressão atmosférica, esse é o volume do gás, esse é o R e essa é a temperatura inicial. E esse é o ΔH de solubilização da amônia. Bom, quando a gente faz isso, encontramos um calor negativo. Entretanto, temos que lembrar que esse calor é transferido para a água. Lembre, as paredes são adiabáticas, ele não tem para onde ir. Então, vai ser exatamente igual o calor que chega na água, só que do ponto de vista da água, o calor é positivo, que vai provocar, por sua vez, um incremento na temperatura, um ΔT positivo. Precisamos encontrar na literatura a capacidade calorífica da água líquida e
ainda sabermos qual o número de moles de água que tem naquele recipiente. Falava em 360 centímetros cúbicos, isso dá 20 mol, e a capacidade calorífica da água líquida é 75,3 joule por Kelvin mol. Se a gente usar o calor que encontramos antes, nessa expressão, encontramos um ΔT de 20 Kelvin, ou de 20 graus Celsius, que vai fazer com que a temperatura suba de 25 graus Celsius para 45 graus Celsius. Bem, o segundo problema que vamos ver aqui é o sétimo da lista, e fala agora sobre uma reação química com desprendimento gasoso que ocorre dentro de um recipiente submetido à pressão constante, a pressão atmosférica constante. Então ele pede para calcular o trabalho feito agora por esse sistema nas vizinhanças. Então o trabalho vem da expansão do gás que é formado na reação. Então veja, temos uma fita de magnésio, o trabalho será a expansão do gás produzido nessa reação. O gás é o hidrogênio, né? Pela estequiometria vemos que 1 mol de magnésio produz 1 mol de gás hidrogênio. Então o número de moles de gás hidrogênio formado é igual ao número de moles de magnésio que colocamos na reação, que era de 15 gramas, e aí usando a massa atômica do magnésio temos aí 0,617 mol, né? 24,3 gramas por mol é magnésio, temos 15 gramas. Esse é o número de mol de magnésio, que é igual ao número de mol de gás formado. Bom, para calcular o trabalho, usamos essa expressão dW igual integral de menos integral de PDV. Como a pressão é constante, podemos sacar da integral e dV torna-se ΔV. Por outro lado, assumindo o comportamento de gás perfeito e sabendo que todo o volume do gás é o volume do gás formado, não havia gás no início da reação, podemos substituir esse ΔV por nRT sobre P e temos então ali como expressão o trabalho calculado para essa reação. Porque o ΔV é igual ao volume do gás final menos o volume do gás inicial. O volume do gás final é nRT sobre P. Como a pressão é constante, a gente corta as pressões e fica então com menos 1,5 kJ. Bem, por fim, temos o problema 9 que eu trouxe aqui, que fala que um líquido tem uma certa ΔH de vaporização, ou seja, para passar do estado líquido ao estado gasoso temos que fornecer 26 kJ para cada mol do líquido, e ele pede para calcular o calor, o trabalho, a variação de entalpia, a variação de energia interna, quando meio mol desse líquido é vaporizado nessa temperatura e contra a pressão atmosférica. Bem, como a pressão é constante, pressão atmosférica, a gente pode de cara usar essa informação, que o ΔH é igual ao calor à pressão constante. Logo, o calor é simplesmente o número de moles do líquido vezes o ΔH de vaporização desse líquido, e usando os valores fornecidos chegamos a 13 kJ. O trabalho de expansão à pressão constante é menos PΔV, e tal como vimos na questão anterior, podemos assumir que o volume do gás é muito maior do que o volume inicial, que era o volume do líquido. Então o ΔV é aproximadamente igual ao volume do gás formado, que é meio mol que foi vaporizado, vezes R vezes T, e sobre a pressão atmosférica. Resolvendo isso, a gente chega a menos 1,04 kJ. Veja, o sistema ganhou calor, afinal de contas ele foi vaporizado, né? Tinha que fornecer calor, mas ele perdeu energia sob a forma de trabalho. Esse gás agora se expandiu contra as vizinhanças e por isso fez trabalho contra as vizinhanças, então contribui para diminuir a energia interna do sistema. O ΔH a gente já sabe, é igual ao calor à pressão constante, já calculamos, e o ΔU é Q mais W, calculamos já também. Então vemos que parte da energia fornecida como calor foi usada para expandir o gás formado. Bem, e assim chegamos ao final dessa aula assíncrona, né? E nos encontramos de novo na próxima aula
síncrona, no horário de sempre. Tchau pra vocês.